vocês a paz do Senhor. Tivemos um dia hoje maravilhoso na presença de Deus. O que eu penso, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom viver em união, né? Quem está alegre aí na presença de Deus? Todos nós estamos alegres, né, meus amados? O que eu penso, louvado seja, que nós devemos estocar alegria, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a tristeza bater em nossas portas, nós estamos cheios de alegria, louvado seja o nome do Senhor. Porque o que vem para tirar nossa alegria é a enfermidade, as lutas, as perseguições. Ela tenta tirar a alegria que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então pense nisso. Começa a estocar alegria na sua vida. Para quando vir esses dias difíceis, você está alegre, que é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja, o Senhor me deu uma palavra. Cheguei, louvado seja, lá na casa do pastor. Aí comecei a abrir a Bíblia, estudar uma palavra. Mas o Senhor me deu várias palavras. Graças a Deus. Vou estocar aqui para a próxima vez. Aleluia. E o Senhor me deu uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos, capítulo 27. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Paulo foi um, né? Foi fiel para terminar. E esse homem passou, louvado seja, não foi fácil. E aqui vai nos dizer, louvado seja, uma das caminhadas de Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai passar por algumas provações. Não é diferente na minha e na sua vida, meus amigos. Vamos passar por algumas provações. Mas como nós estamos preparados para passar? Louvado seja o nome do Senhor. Como que é importante a gente ouvir um conselho de um servo do Senhor. Como é importante, louvado seja, a gente ouvir, louvado seja, um conselho, meus amados, do homem de Deus. Nunca rejeita um conselho, louvado seja, de um homem de Deus. Não tome decisão errada, que isso pode vir causa pior para a sua vida. Amém? Todos acharam lá em Atos, capítulo 27, e versículo 21. E havendo já muitos que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: foram na verdade razoáveis, ó varão, teme-se ouvir e mim, e não partiram de Creta. Assim evitaria estes incômodos e estar perdição. Mas agora vós admoesto o que tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tema, importante que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todo quantos navegaram contigo. Portanto, os varão, tem bom ânimo, porque crê em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar uma ilha. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O Senhor está no barco. Quando o Senhor está no barco, louvado seja, o barco pode quebrar,
afundar, mas importante que nós vamos estar salvos. Não somente eu e você, mas quem pode estar salvo contigo é seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Importante que nós obedecemos a palavra do Senhor. É muito importante, meus amados, que nós ouve, louvado seja o que tem dito, louvado seja o nome do Senhor. Muitos não estão mais acreditando o que está sendo dito neste lugar. Muitos estão acreditando em si mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Muitos, louvado seja, estão passando por alguma tempestade. Muitos estão passando por alguma, louvado seja, luta, porque não está mais ouvindo a palavra do Senhor. Não está dando mais crédito à palavra do Senhor. Que nada não vai acontecer agora, não, mas pode acontecer lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra, louvado seja, para reflexão para a nossa vida, para fazer a gente repensar. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu nessa passagem, nós devemos pensar, irmão. Louvado seja. O que pode acontecer em minha vida, que eu não obedecer, não escutar o que os líderes estão falando, louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui, louvado seja, foi enviado para uma jornada. Certamente Paulo podia se questionar. E Paulo estava indo para ser preso, louvado em Roma. Como é que pode, meus amados? Paulo podia se questionar, mas ele foi. As partes de Paulo, louvado seja, as cartas que foi escritas, a maioria foi dentro da prisão. Mas ele não abandonou a obra. Estava preso, louvado seja o nome do Senhor, mas continuava levando a mensagem do Senhor para motivar os irmãos que estavam lá fora. Essa é a obra. A obra não pode parar. Louvado, que importa a tempestade que vir, mas a obra tem que continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar por alguma tempestade em nossas vidas. Essa tempestade ela tem que vir, louvado seja, para provar os seus filhos, para ver que realmente você vai fundar ou vai sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Paulo está indo preso, louvado seja, para Roma, para ser entregue a César, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, juntos, louvado seja, alguns prisioneiros, é lançado em um barco, louvado seja. Então foi a jornada de Paulo para o oceano adentro, a dias, à noite, louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja, quando Paulo estava navegando, veio um vento ao contrário, louvado seja o nome do Senhor. O barco estava andando um pouco devagar, louvado seja o nome do Senhor. Então aí Paulo estava fazendo a obra do Senhor. Mas o capitão do barco, ele insiste de parar. Lá no versículo, capítulo 27 e versículo 11, olha o que diz. Versículo 11. Mas o centurião creu mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Não é diferente em nossas vidas hoje, num tempo que estamos vivendo. Estão acreditando mais em si próprio, nas suas próprias vontades, do que os servos onde Deus está falando. Depois não adianta reclamar o que está passando, as provas que está vindo, a tempestade, louvado seja. Não adianta, louvado seja, vir pedir oração, porque foi avisado. Louvado seja o nome do Senhor, porque estão crendo no piloto do que Jesus. Estão crendo, louvado seja, em mim mesmo. Eu governo a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. De vez deixar Jesus guiar. Louvado seja o nome do Senhor.
Rapaz, vamos dizer que lá na frente, eles entraram no barco. Ele creu no piloto, no mestre. O que esse homem está dizendo? Ele não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo estava direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas não estou acreditando. Acho que não vai acontecer. Acha que louvado seja, não vai acontecer. Talvez não pode acontecer hoje nem amanhã, mas um dia vai acontecer. Não estou mais acreditando o que os homens de Deus estão falando. Cuidado, não vai por esse caminho que você vai cair, vai se machucar. Ei, não sai da casa, continua na casa, não importa o vento, a tempestade, as lutas que você está passando, continua na casa do Senhor, não sai, não desagarra. Mas estão crendo o que outros estão falando. Louvado seja o nome do Senhor. E versículo 3 é o que diz: e soprando o vento de sul branquemente, apareceu, teve já que desejavam, e fazendo-se dele uma vela, foram de muito perto acosteando Greta. Versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquião. Louvado seja o nome do Senhor. Não ouviu o que o Senhor falou? Qual é a decisão, louvado seja, que nós estamos tomando? Qual é a direção que nós estamos tomando? Louvado seja o nome do Senhor. E versículo 15: e sendo o navio arrebatado, e não podemos navegar contra esse vento, dando-se de mão a tudo, nos deixaram ir perderam a direção. Louvado seja o nome do Senhor. Agora está à deriva. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi a oportunidade de ter avisado. Louvado seja. Agora estão sem direção. Louvado seja. Por quê? Não escutaram o que o Senhor falou. Cuidado, meus amados, com esse vento. Euroquião, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele vem para destruir. Ele vem para acabar, louvado seja o nome do Senhor. Ouve o que o Senhor diz. Quantos estão nesse vento? Quantos estão padecendo nesse vento, jogando para lá, jogando para cá? Louvado seja o nome do Senhor. Porque não quer ouvir mais a palavra do Senhor. É uma palavra, louvado seja, para a reflexão da nossa vida. É uma palavra para poder a igreja pensar e refletir. Não vale a pena, meus amados, sair do barco. Não vale a pena, louvado seja, desistir. Não vale a pena, louvado seja, ignorar o que o Senhor está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Ignorar o que Paulo falou. Não é a hora de navegar. Não é a hora de partir, louvado seja. Fica somente mais um pouco, mas que nada. Eu estou confiando no piloto, eu estou confiando no mestre, mas não estou confiando em o que o mestre está falando, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora está nesse vento, está passando prova, está na dificuldade. Hoje existe telefone. Pastor, ora por mim. Mas não foi avisado. Foi avisado, louvado seja, que há de passar por esse vento. Não escuta, não quer ouvir ao que a mensagem, a palavra está nos dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Permanece na casa, não importa o vento que está passando, mas permanece na casa, porque na casa você está guardado.
direção, não sabe para onde vai. O barco vai para lá, o barco vai para cá, o barco está sendo destruído, a vida está sendo destruída, está em ponto de afundar e não sabe mais o que fazer. Perdeu a direção, está em deriva. O mar que está te dando a direção para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17. E levando este para cima, usaram de todos os meios, e cingindo o navio, e temendo e dar as costas a Sítio, e amadas as velas, assim foram a atuar. E andando agitado por veemente tempestade, no dia seguinte o aliviaram. Não adianta dar jeitinho no meio da tempestade. Que não tiver na direção do Senhor, não tem como dar jeitinho, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta querer aliviar alguma coisa que não tiver na direção do Senhor. Vai passar vento, vai passar tempestade. Começaram a dar um jeitinho, começaram a tirar alguma carga do navio, para o navio ficar mais leve. Não adianta, meus amados, que você não tiver na direção do Senhor, não tem como dar um jeitinho. Não tem como. Não tem como aliviar o navio. Versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, e fugindo toda a esperança que nos salva. A esperança acaba quando as pessoas estão nessa tempestade. Acha que vai morrer, acha que não vai sobreviver. Mas o que te enfiou nessa tempestade? O que te enfiou, louvado seja, nessa luta, nessa prova, nessa dificuldade? Porque não ouviu que os líderes falou, louvado seja. Muitos caímos em vento e tempestade da nossa vida, porque achamos que não vai acontecer, que nada. Talvez não foi Deus que falou, não vai acontecer nada. Cuidado. Começa a acreditar que você não acredita. Começa a acreditar o que vai acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Até a esperança começou a fugir. Agora nós vamos morrer no meio dessa tempestade. O barco está quebrando. Tem que começar a aliviar as coisas para poder o barco ficar mais leve. A tempestade está aumentando. Quanto mais você dá jeitinho, a tempestade vai aumentar. Quanto mais você começa a tirar algo que não for da presença de Deus, quando essas coisas vão começar a piorar. Quantos está aí, louvado seja, no vento da tempestade, está começando a dar um jeitinho, mas não dá um jeitinho para a presença de Deus, mas dá jeitinho para fugir da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até a esperança daqueles homens, amados, estava querendo fugir. Nós vamos morrer aqui. Ninguém pode nos salvar, mas tem um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode entrar na sua causa e te dar vitória. Não tem outro. Não toma a decisão errada. Ouve o que o Senhor tem para te dizer. Guarda. Pensa. Começa a refletir. Louvado seja o que eu estou fazendo. O que eu estou agradando ao Senhor. A
louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. É hora de Paulo chegar. Eu te avisei. Você está indo porque você não quis me escutar. Você estava crendo mais no piloto lá do navio do que em mim. Só porque eu sou pequeno, você não quer mais me ouvir. Só porque eu, louvado seja, eu não sei pregar, você não quer me ouvir. Só porque eu não sei louvar, você não quer me ouvir. Agora você está passando aí porque você quis, você tomou a decisão da sua vida. Agora está aí, ó, na tempestade. Como ter um bom ânimo no meio da tempestade? Como acreditar que você vai ser salvo no meio da tempestade? Já parou a pensar, meus amados, que aqueles homens estavam passando no meio do mar, um temporal, chovendo, vento, onda alta, o barco se quebrando? O que você faria? Louvado seja o nome do Senhor. E versículo 22 diz: mas agora vós atemoeste o que tem bom ânimo, porque não se derá a vida de nenhum homem, a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Tem que ter fé, tem que acreditar que Jesus vai te resgatar. Imagina, Paulo falou para aqueles homens: olha, vai todo mundo sobreviver, mas somente o navio vai afundar. Mas eles precisaram do navio para estar acima da água. Como pensar? Louvado seja. Eles precisavam do navio para estar acima da água. Mas o barco vai afundar. Mas vocês vão sobreviver. Quantos estão agarrados no barco? Quantos, louvado seja, estão pegados no barco, mas não quer se apegar em Jesus? Versículo 23. Vem o conforto para a esperança. Vem o conforto e a esperança para a vida daqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. Porque está na mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Meu Deus! Dizendo: Paulo, não tema, portanto, que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegaram contigo. Portanto, os varões têm bom ânimo, porque crê em Deus que há de acontecer, que assim como a mim me foi dito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Jesus é maravilhoso, meus amados. O que Ele faz para nos salvar? Através de uma oração de uma pessoa aqui, vida está sendo resgatada lá fora. Através, louvado seja, de um clamor aqui dentro, vida está sendo salva lá fora. Através da vida de Paulo, louvado seja, 276 vidas foram salvas. Aleluia! É maravilhoso. Portanto, não desiste da sua chamada. Não desiste, louvado seja, da sua caminhada. Não importa o que estão dizendo sobre a tua vida, mas preste atenção. Qual é a decisão que você está tomando em sua vida? Cuidado, louvado seja, de ignorar o que o Senhor está falando sobre a sua vida, que pode acontecer algo diferente em sua vida. E disse no versículo 31, e disse Paulo ao centurião, ao soldado: se este não ficarem no navio, não podereis salvar. Tem que permanecer, que fugir, morre.
que sair morre espiritualmente. Tem que permanecer na casa. Tem que permanecer na presença de Deus. Quem fugir vai morrer. Quem fugir vai perecer. Todos têm que ficar. Mas quem fugir, há uma consequência pior para a vida de cada um. É maravilhoso essa passagem. Essa passagem, louvado seja, mexe comigo, louvado seja o nome do Senhor. E me revela, louvado seja, que eu tenho que permanecer na casa. Não importa o que eu passar, mas eu tenho que permanecer. Porque tem vida lá fora que precisa de mim, meus amados. Tem vida lá fora que precisa da minha oração. Tem vida lá fora que precisa de nós. Que nós abandonar o barco, que fugir do barco, vida vão perecer. Mas muitos estão pulando dentro d'água. Não quer permanecer, louvado seja, porque não quer ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Permanece na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continua assim na presença de Deus. Não sai da presença de Deus, que o Senhor tem o melhor para você nessa noite. Assim eu agradeço essa rica oportunidade até que o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor.